Nós vamos começar a nossa aula de hoje. Nós estamos fazendo a correção dos exercícios. Na segunda-feira, eu solicitei a confecção dos mesmos e na data desde ontem, nós estamos fazendo a correção. O que a gente parou, então, na página 282, o exercício número 1, em sala, lá embaixo, diz lá: o açaizeiro, diz lá o nome científico da árvore, é uma planta de grande valor nutritivo e comercial. Do caule apical próximo à zona apical meristemática, é obtido o palmito do açaí. O fruto, além de comestível, também é usado na indústria cosmética. Quais são os tecidos primários que darão origem ao tecido de preenchimento, parênquima e revestimento deste palmito? Então, eu quero que você escreva lá. Escreva aí. A região apical é a parte superior. Então, escreva. A região apical apresenta o meristema primário, vírgula. Ele quer saber agora qual é o tecido de preenchimento. Então, escreva, vírgula, tecido de preenchimento é o parênquima. Nós já estudamos isso em aulas anteriores. Inclusive, eu tenho lá vários tipos de parênquima: o lacunoso, palissádico, clorofiliano, aquífero, aerífero, dos demais. Então, é um tecido de preenchimento. E ele quer saber o revestimento qual é. Então, escreva. E o revestimento é o chamado de protoderme, que na verdade seria aí, teoricamente, a casca dele, tá? Muito bem. Letra B, o que é e qual a importância do meristema apical ou primário? Já vimos isso quando estudamos em meristema. São células em constante multiplicação, em constante crescimento, sendo o meristema primário responsável pelo crescimento em altura e o meristema secundário responsável pelo crescimento em espessura, em engrossamento do nosso caule. Ele quer saber aqui apenas o primário. Então, escreva aí. É a região em constante divisão celular, vírgula, divisão celular, vírgula, que promove o crescimento em altura, que é primário, só pode ser em altura, que promove o crescimento em altura do vegetal. Muito bem. Página 283, temos lá um exercício em casa, diz lá: sabendo que as dicotiledôneas, nós já estudamos as monos e as dicotiledôneas. Dicotiledôneo, o próprio nome já diz, são dois cotilédones, duas regiões que vão absorver energia, vão ter energia para que o meu vegetal possa crescer. São os maiores vegetais, são aqueles com raiz pivotante, aquela raiz central grande, partindo dos lados as ramificações. E deste vegetal ainda, nós temos, obviamente, as nervuras, que não são paralelas, são raticuladas, são, na verdade, fora de ordem, né? As nervuras dessas folhas. Muito bem. Então, sabendo que as dicotiledôneas apresentam meristema primário e secundário, responda: qual é a importância da coifa? A coifa, na verdade, é uma proteção que vai estar relacionada na raiz. No final da raiz, a gente até questionou como se fosse uma camisinha protetora. Então, ele reveste ali essa raiz, principalmente as células que estão em desenvolvimento, protegendo-a, né? Então, na verdade, é um tecido de proteção dessas células que estão em constante divisão celular, tá? Então, escreva lá na letra A. A coifa fornece proteção
A coifa fornece proteção contra o atrito e micro-organismos. Para a região de crescimento. De quem? A coifa está onde? Da raiz. Então, crescimento da raiz. Muito bem. Letra B, bora lá. Diz a seguinte situação. Quais os tecidos meristemáticos envolvidos em crescimento de espessura da raiz da leguminosa? Na verdade, nada mais é do que o meristema secundário. Então, ele está crescendo em espessura, né? O que a gente pode chamar, no caso da raiz, do câmbio e do filogênio. Então, escreva lá. É o resultado do crescimento do meristema secundário. Entre parênteses, na raiz, a gente tem duas estruturas que servem para essa ação, como meristema secundário. Escreva lá entre parênteses. O câmbio e o filogênio. São essas aí as estruturas mencionadas. Beleza? Temos lá os tecidos permanentes, vimos lá a epiderme, lá embaixo, olha lá o estômato, né? Que vai fazer aí as trocas gasosas e tudo mais. Tem lá na outra página, na página 284, a gente tem o acúleo. O que era o acúleo mesmo? Era uma estrutura que ia proteger, reservar a água nesse organismo, obviamente em uma estrutura, em um vegetal que está em um ambiente desfavorável à água. Então, esse acúleo nada mais é aí como proteção e também ele tem aí a presença de espinhos ou falsos espinhos, né? Muito bem. Eu tenho lá embaixo a cortiça, eu tenho o suber, eu tenho lá embaixo as lenticelas. Lembra as lenticelas? Olha na página 284 lá embaixo. É uma abertura do caule para que a luminosidade entre e o caule, no caso do meristema, perdão, o parênquima clorofiliano, esse caule possa fazer fotossíntese. Então, muitos alunos questionam, professor, mas numa caatinga da vida aí, não tem folha. Como é que a planta sobrevive? Ela sobrevive porque ela está fazendo, obviamente, fotossíntese pelo caule, através dessas passagens que a gente chamou aí de lenticelas, né? Muito bem. Bom, na página 285, temos mais aí duas questões. Bora lá. Primeiro delas, em sala, diz a seguinte situação. Para a sobrevivência das plantas precisam suportar algumas condições ambientais desfavoráveis, tais como herbivoria, períodos de seca e escassez hídrica, ventanias, tempestades e choques. Então, essas são as intempestades ou essas são os intemperismos do tempo para o vegetal. Muito bem. Lá ele pergunte, cite e explique as adaptações dos vegetais para realizar esse tipo de situação de proteção. Então, escreva lá, acúleo. O que eram os acúleos mesmos? Eram os falsos espinhos, o que ia proteger esse organismo. Então, escreva, acúleo, entre parênteses, falsos espinhos. Muito bem. Agora ele quer saber período de seca e estresse hídrico, né? Falta de água. Eu tenho duas coisas. No caso, para a planta não perder água pelo caule, ele tem uma cutícula, ele tem uma proteção, uma epiderme, né? E na folha tinha uma estrutura pequena, tinham aí duas células guardas, tinham lá no centro um hostil, uma passagem de gases,
que a gente vai chamar de estômato. Então, tanto essa cutícula como os estômatos servem para diminuir a perca de água. Então, escreva cutícula e estômato. Cutícula e estômato. Entre parênteses, você vai colocar diminui a perca de água. Muito bem. E está faltando mais uma. Ele quer saber da ventania, da tempestade e dos choques mecânicos. Ele tem uma proteção, uma casca externa, que a gente chamava de suber. Lembra? Então, uma estrutura que vai proteger esse cara. Então, escreva e suber entre parênteses. Também chamada de ritidoma. Lembra aquela casca externa morta, né? Ritidoma. Evita a perca de água e choques mecânicos. Outros organismos baterem nessa planta e vir aí, obviamente, a danificar o caule e assim sucessivamente. Beleza? Então, coloca lá, suber, entre parênteses, também chamado de ritidoma, evita a perca de água e choques mecânicos. Muito bem. Em casa, tem mais o primeiro exercício lá, porque é importante para a planta que a taxa de gás carbônico e disponibilidade de água tenham influência na abertura e fechamento dos estômatos. Gente, o estômato era uma célula que estava presente na cutícula, na parte de baixo da folha, e ele estava relacionado com a entrada e a saída desses gases. Então, se houver a necessidade desse vegetal, obviamente, tem-se a abertura desse estômago e a troca de gases. Então, é ele que coordena essa concentração de gases necessário para a folha, para que ela possa fazer, então, o processo de fotossíntese. Tá? Então, escreva lá, tal mecanismo contribui. Tal mecanismo contribui para o equilíbrio dos gases e água na planta. Ah, professor, mas o H2O também é um gás, tá? Quando ele evapora também é um gás. Mas ela pode ter a perca não somente gás, mas em forma líquida. Por isso que a gente coloca a água e os gases como oxigênio, gás carbônico e tudo mais. Beleza? Segundo exercício. Alimentos como a batata e a mandioca armazenam grande quantidade de glicose em forma de amido na região de reserva. São chamados de tubérculo. São as raízes que armazenam o amido, energia, substância energética. Como o carboidrato, o amido é um carboidrato, é um açúcar, é um polissacarídeo. Tá? Esse amido é produzido em regiões sintetizadas pela planta e transportado pela seiva elaborada até as regiões de reserva. Quais são os tecidos vegetais responsáveis pela síntese e pelo armazenamento do amido? Bom, pela síntese, obviamente, entende-se o processo de fotossíntese. Quem faz a fotossíntese na folha é o parênquima clorofiliano. Então, primeira coisa lá em cima, escreva parênquima clorofiliano, entre parênteses. Entre parênteses, sintetizar a fotossíntese ou realizar a fotossíntese. Tá? E a segunda coisa, que é no caso o amido, esse tecido de reserva, ele também vai ser armazenado num parênquima, que é um tecido de preenchimento de reserva. Só que nesse caso, vai ser um parênquima não clorofiliano, mas sim um parênquima de reserva. Então, escreva parênquima de reserva, entre parênteses.
armazena substâncias. Vírgula, neste caso, o amido. Pode fechar parênteses, tá bom? Bom, na página 286, eu tenho lá dois tecidos de sustentação, o que a gente chama de colênquima e esclerênquima. O colênquima, a gente sabe que era um tecido flexível, com células vivas, ele tinha uma certa mobilidade, tá? No caso, o esclerênquima já é considerado uma grande quantidade de células mortas, pouco flexíveis, o que vai dar uma rigidez maior a esse vegetal. Perfeito? Na página 287, olha que interessante essa imagem do lado esquerdo. Eu tenho lá o xilema e o floema. Olha, os vasos do xilema estão mais no centro desse caule. Diferente o floema, que está mais nas extremidades do mesmo, tá? Então, como a gente havia já mencionado em aulas anteriores, tá? Na página 288, abre por gentileza, nós temos um exercício lá, e antes eu quero ressaltar uma característica que está ali em cima, nesta árvore, que é chamado de anel de Malpighi, tá? Para que é feito isso? Para matar o vegetal. Muitas vezes a pessoa tem uma árvore dentro de casa e ela pede para a Defesa Civil vir retirar. E ele fala que não vai retirar. Então, os caras geralmente fazem isso, né? Colocam veneno no solo para matar essa planta, coloca o excesso de sal, que vai matar a planta também por pressão osmótica, né? Ou eles retiram esse anel, só que esse anel tem que ser retirado a volta toda. Bom, para que eles fazem isso? Para retirar o floema, para retirar os vasos liberolenhosos que desce com a seiva bruta. O que a seiva bruta, perdão, o que a seiva bruta não vai conseguir ser eliminada para o solo, o que ela vai se acumular ali, vai inchar esse caule e vai provocar a morte desse vegetal, tá? Então, obviamente, é assim que se mata, no caso aí, uma planta desta forma. Só que esse floema, ele tem que ser retirado toda a circunferência. Não pode ser só uma parte. Tem que ser toda a circunferência. Retirando tudo, você está retirando, obviamente, o floema desse vegetal, o que a seiva elaborada não consegue chegar ao solo, o que vai ocasionar aí a morte desse vegetal. Beleza? Na página 288 acima, embaixo, a gente tem aí mais uma atividade em sala que diz lá: a folha do coqueiro é muito utilizada como matéria-prima para a confecção de peças artesanais. O colênquima e o esclerênquima, responsável pela sustentação desse órgão, também contribuem para a qualidade do produto em cestos, cortinas e chapéus. Apesar de três diferenças entre o colênquima, ele quer que você aponte aí três diferenças entre o colênquima e o esclerênquima. Bora lá? Coloque lá, colênquima, 2 pontos. Então, escreva, ele é resistente, vírgula, flexível e possui células vivas. Repara que o colênquima, eu disse que ele é resistente. Ele é flexível, tem uma certa resistência, mas essa resistência não é total. Ele tem uma resistência. Muito bem. Na linha de baixo, você coloca lá, esclerênquima, 2 pontos. Agora sim, ele é muito resistente. Então, é a primeira característica dele. Muito resistente. Vírgula. Ele não mexe. Ele não é flexível. Então, a gente chama de inflexível. Coloque lá. Inflexível e apresenta células mortas. Apresenta células mortas. Beleza?
Segunda questão, para a gente colocar verdadeiro ou falso, bora lá. Com relação aos vasos condutores, no caso o xilema e o floema, assinale as alternativas verdadeiras ou falsas. O vaso lenhoso ou xilemático, olha que chiquetoso, é formado por células vivas impregnadas de lignina e conduz seiva rica em glicose. Pode parar por aí. Xilema transporta seiva bruta, que é água e sais minerais. Não tem glicose nenhuma. Partindo daí, essa alternativa já é falsa. Tá? Não vou nem terminar de ler. Segunda afirmação aí, a seiva bruta, que é água e sais minerais, obviamente, ela é transportada pelos vasos lenhosos ou xilema. Suas células são impregnadas com lignina e celulosa, conferindo sustentação ao vaso. Perfeito, alternativa correta. Tá? Então, coloque verdadeiro nesse aí. Próximo. Existem pontos entre as células dos vasos liberianos em que a lignina não está presente. Por intermédio desse ponto, as células são capazes de estabelecer comunicação. Foi o que a gente analisou, na verdade, em uma célula vegetal, quando a gente começou ontem a fazer os exercícios. Inclusive, esta célula, só um minutinho que eu vou achar a bichinha de novo. Essa célula vegetal, ela está na página 269. Ali, você tem pontos de passagem, tá? Pontos de passagem que são chamados de plasmodesmos. Então, isso é verdadeiro. Existem pontos que não têm essa lignina, aberturas que, na verdade, as células ligam-se entre elas. Verdadeiro, a terceira sentença, tá bom? E a última. O vaso liberiano, ele é formado por células vivas e alongadas. As células acompanham e auxiliam a nutrição das células dos vasos liberianos, gerando dependência mútua entre elas. Com toda certeza, acontece essa nutrição, o que essa afirmação também é correta. Beleza? Muito bem. Na página 289, nós vamos falar sobre os tipos de estruturas vegetais sobre a raiz. Então, começa lá a menção aí, o que a gente estudou segunda-feira passada, não passada, retrasada, né? Nós falamos só da raiz. Então, tinha lá, obviamente, aí as raízes, elas são subterrâneas, aéreas, aquáticas, tem os tipos dela e tudo mais. Repara que a tua apostila trouxe essa informação aqui e, do outro lado, algumas imagens, certo? Então, se menciona aí a riqueza do material que eu trouxe e que eu preparei para vocês, mencionando cada tipo e cada imagem para que a gente pudesse aí dar aquela análise, tá bom? Página 291, muito bem, eu tenho lá. Analise a descrição a seguir, descrevendo os tipos de raízes e cite um exemplo de vegetal que pode ser encontrado. Não, a raiz típica de monocotiledônia ramificada sem eixo principal. Quem é esse cara? É a cabeleira. Então, coloca lá na resposta. Algarismo romano 1. Escreva lá, fasciculada barra cabeleira, que são os dois nomes dessa raiz. E ele disse ainda que ele está em um monocotiledônia, ou uma monocotiledônia, que só tem um cotilédone. Por exemplo, o milho. Então, coloque entre parênteses o milho. Tá? Segunda questão, segunda análise, ele pede, atua como órgão de reserva nutritiva. Então, é uma raiz que tem reserva nutritiva. Como é que ela chamava ela? Eram as raízes tuberosas, né? Que, por exemplo, aí estava lá a beterraba, batata e tudo mais. Então, algarismo romano 2, escreve lá, tuberosa. Entre parênteses, podemos citar aí a beterraba, que é uma raiz que armazena substância nutritiva, tá? No caso aí, um carboidrato. E a terceira situação, rica em arênquimas que facilitam a flutuação. Gente, flutuação
é uma planta ou uma raiz aquática, tá? Que no caso aí pode ser aquela Elódia, pode ser aí a Vitória Régia e tudo mais. Então coloca algarismo romano 3, uma raiz aquática, entre parênteses, coloca lá Vitória Régia, tá bom? Agora, a questão em casa diz lá, os manguezais são ecossistemas costeiros e, em decorrência a inundações periódicas, apresentam solo limoso, movediço, pouco arejado e com alta salinidade. Cite as principais adaptações principais adaptações radiculares. Radiculares é da raiz, tá? Encontradas nas plantas dos manguezais. A gente viu que o mangue, o solo, era rico em gases, era pobre em gases, né? Alagado e tudo mais. O que a raiz fazia? Ela crescia ao contrário, né? O que a gente chamava de gravidade negativa, né? Então, ela crescia para fora do solo para absorver os gases, nutrientes e por aí afora, tá? Então, escrevam lá. É a chamada raiz pneumática ou respiratória. Vírgula. Absorvem gases ausentes nesse tipo de solo. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Bom, hoje a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula, segunda-feira, a gente faz os exercícios do caule e os exercícios da raiz e a gente já menciona lá os exercícios de vestibulares que estão na página 301. Beleza? Por hoje, meus amores, a gente fica por aqui. Maravilhoso dia para todos vocês. Obrigado aí a participação nossa, né? E, obviamente, a gente entende que tudo isso corresponde para o seu entendimento. Beleza? Amados, um maravilhoso dia. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. E segunda-feira a gente finaliza esses exercícios. Beijo. Tchau, galera.